Oi, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos retomando a nossa leitura. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. Quero agradecer a Deus por sua vida. E aí, colocou a sua leitura em ordem? Não esquece de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para que você não esteja desavisado nas atualizações que nós vamos fazer, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Hoje é Mateus capítulo 27, tá? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua imensa bondade e por nos revelar nas Escrituras Jesus Cristo. E nós queremos aprender dela. Prepara o nosso coração e a nossa mente para agasalhar a tua palavra com alegria em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente boa de Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 27 diz assim: Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Aqui já é manhã de sexta-feira, Jesus está preso, Foi preso de quinta para sexta à noite, foi levado para a casa do sumo sacerdote e ali se reúnem a cúpula religiosa. Dizem que Jesus blasfema quando ele se autodescreve, se autodenomina Deus, Filho de Deus. Só que a pena de morte dos judeus era apedrejamento. E eles queriam levar Jesus para a cruz, que era a pena de morte dos romanos. Para isso eles precisavam fazer uma manobra, Então amarraram e o levaram à presença de Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas, com muito remorso, ele vai até os negociadores, E aí ele falou: quero devolver esse dinheiro porque muito provavelmente, Judas tenha pensado que quando eles apertassem Jesus ou fossem prendê-lo, ele se valeria dos seus poderes e se insurgiria contra Roma. Isso é uma probabilidade, Isso não está escrito, mas é provável, Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar um campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Olha até que ponto vai a religião. Os caras, quando eles não querem receber as moedas, Judas atira as moedas rumo dentro do santuário, do templo, e eles dizem assim, cataram as moedas, falou: não é justo, não é bom a gente pegar essas moedas e colocar dentro da oferta, porque foi uma moeda que foi resultado de um preço de sangue. Então vamos comprar um cemitério, um lugar, um espaço para a gente fazer ali um cemitério para estrangeiros. Que coisa perversa, Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até esses dias, ou seja, até os dias em que Mateus estava escrevendo este livro. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíam aos filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu o dizes, isso é você que está dizendo. Então passou a ser acusado pelos chefes do sacerdote e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos:
Não ouve as acusações que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus que é chamado Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. Até Pilatos já estava sabendo. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muita coisa sofri por causa dele. Pilatos estava impressionado com o silêncio de Jesus, com a calma, com a tranquilidade. Eles acusavam. Ele já sabia que era inveja, que era maldade do coração, mas esse cara não se defende. Como é que ele não se defende? Pai, você não se defende, quantas acusações. E aí entra um mensageiro e fala para Pilatos: olha, tua mulher manda te dizer que ela teve pesadelos terríveis ontem por causa desse inocente. E ela fala que tu não se meta nessa questão. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhe: se assim é, que farei de Jesus que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o, crucifica-o. Essa gente aqui era a mesma gente que há uma semana atrás dizia: bendito é o rei que vem em nome de Jesus. Incrível, né? Pilatos aqui tenta fazer deixar a decisão para o povo, né? Ele tinha ali, por ocasião da festa da Páscoa, uma média com os judeus de soltar um prisioneiro, para fazer uma média com os judeus. Isso era um costume deles lá na época. E aí ele traz Barrabás e traz Jesus, achando que as pessoas iam dizer: solta Jesus e deixa Barrabás. Mas aí tal foi a surpresa dele que eles optaram por soltar Barrabás. Diante disso, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado, isso é, açoitado, né? E o entregou para ser crucificado. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Aí despojaram-no das suas vestes, cobriram com um manto vermelho vivo, trançaram uma coroa de espinhos e o forçaram sobre a sua cabeça. Puseram na sua mão direita um caniço e ajoelharam-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, o rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para ser crucificado, junto à tropa de soldados romanos, soldados do herói, do governador, do Pilatos. Tiraram a roupa de Jesus, zombavam dele, botaram uma capa vermelha nele e zombavam, cuspiam, batiam, faziam aqueles cumprimentos: salve, salve, né? Salve o rei. Muita crítica, muita zombaria, muita bofetada, muita cuspida em Jesus. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Esse homem aqui era um moço de pele escura da cidade de Cirene, na África, e ele foi constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. Chegaram ao lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira.
Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. Fizeram um sorteio da roupa de Jesus, por ser uma túnica totalmente tecida, sem costura. Tinha um grande valor na época. E se acomodaram ali para o vigiar. Acima da sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, todo crucificado naquela época, ele era colocado sobre a cruz ali o seu crime, né? E aí eles fizeram ali a sua acusação, escreveram uma tábua e colocaram lá em cima: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça. Insultos, né? Como quem balançava a cabeça assim: esse é o Jesus? Esse é o rei? As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo, em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz se tu és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, os anciãos, zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar. É o rei de Israel, desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Era muita crítica, era muita zombaria, né? De tanto dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, como do povo que passava. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou sou filho de Deus. Falou que Deus venha salvá-lo então agora. Ele não disse que Deus era filho de Deus? Cadê seu pai? Cadê seu Deus que não vem te salvar? Igualmente ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Apenas Lucas fala e distingue aí que um ladrão zombava e o outro não. Mas aqui Mateus não consegue identificar isso e ele narra exatamente dizendo que os ladrões que estavam na cruz, eles também zombavam de Jesus. Então profundas trevas caíram por sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que um centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, esse era o Filho de Deus. Engraçado que essa manifestação aqui é sempre das pessoas que estão fora da religião, né? A maioria deles. Aqui foi um centurião que olha para aquilo tudo acontecendo, a natureza dando a sua manifestação do Filho de Deus morrendo ali, ele olha para aquilo tudo e diz: é verdade, esse homem realmente é Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem, sempre as mulheres.
que estão sempre disponíveis para o serviço, ajudavam a Jesus, entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que havia se tornado discípulo de Jesus. Embora em secreto, ele era um discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Então José tomou o corpo e envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentados em frente ao sepulcro Maria Madalena e outra Maria. E no dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu, passados 3 dias ressuscitarei. Eles foram no sábado, um dia que não podia ter audiência, eles foram lá, quebrando o protocolo deles mesmo, e foram conversar com o governador e disse: olha, aquele enganador, em outras traduções diz aquele embusteiro, quando ele era vivo, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. A preocupação deles: Jesus, como os homens são maus, como os homens são perversos, como os homens são indignos, como os homens lutam contra Deus e contra a vontade de Deus. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Tomem conta disso vocês. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro. E além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Eles botaram um selo romano ali naquela pedra de aproximadamente 1,5 ou 2 toneladas, 2.000 quilos, para lacrar a ponta do sepulcro, e botaram um selo romano, soldados em volta. Falou: esse embusteiro disse que ia ressuscitar e vamos fazer isso aqui, que é para os discípulos dele não virem à noite roubar o corpo e aí vão dizer que ele ressuscitou. Mas eles jamais esperavam que alguém ia remover aquela pedra de dentro para fora. Não teve selo, não teve soldado que segurasse. E aí amanhã a gente continua a leitura, porque Jesus ressuscitou. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso Jesus. Um forte abraço, a gente se vê amanhã.